Está no livro dos Juízes, capítulo 3, um versículo apenas. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos ler de novo? Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, abrimos a Tua palavra e pedimos agora que o Teu Espírito fale conosco, de maneira tal que saiamos daqui encorajados, fortalecidos e instruídos na luz da verdade que é a Tua palavra. Tira de nós toda distração com aquilo que está alheio a esse momento, e que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Assente-se, por favor. A Bíblia é o livro da história de muitas pessoas. Todas as vezes que você abrir a palavra, você vai ver que Deus usa a história de pessoas para manifestar a sua graça e o seu poder. Desde o início é assim. Desde o primeiro homem até o último, que é contada a sua história, você vai ver de que a história dessas pessoas são narradas e registradas com um objetivo: mostrar como Deus tem o poder de agir na vida de pessoas e através da vida de pessoas. Quando nós entramos no livro dos Juízes, um período de bastante dificuldade para o povo, um momento de desobediência, onde não havia uma liderança, não havia rei, cada um fazia aquilo que julgava ser certo, aquilo que julgava ser o ideal, e por conta disso, o pecado encontrou espaço dentro do arraial do povo de Deus. De tempo em tempo, Deus levantava uma pessoa. Deus sempre levanta pessoas para mudar a realidade de um lugar. Deus quer levantar você para mudar a realidade da sua família. Deus quer usar você, a sua família, para mudar a realidade dessa igreja. Deus quer usar a sua vida para mudar a realidade dessa cidade. Deus quer usar a sua vida para mudar a realidade desse país e, por que não, do mundo inteiro. Tanto é que quando chegam os discípulos pregando o Evangelho, a palavra de Deus afirma de que estes que têm revolucionado o mundo chegaram até aqui. Deus sempre vai usar pessoas para abençoar e transformar lugares. Deus faz isso. Deus pode fazer tudo sozinho. Ele é Deus. Mas Deus tem prazer em usar pessoas para abençoar outras pessoas. Eu sei que você poderia facilmente trazer agora a sua lembrança, pessoas que Deus usou para te abençoar. Eu facilmente faria uma lista longa, incontável de nomes que Deus usou para abençoar a minha vida. E tem sido assim. Todas as vezes que o povo colocava-se numa situação adversa, nesse período em particular, Deus levantava aqueles que são chamados de juízes. Deus levantava um juiz para, através da vida deles, de uma forma sobrenatural, trazer libertação, trazer um novo tempo para o povo. Os mais conhecidos desta lista, e você já deve ter ouvido falar deles, são dois nomes em particular: Gideão e Sansão. São os nomes mais conhecidos das listas daqueles que Deus usava de tempo em tempo para tirar o povo de um período de opressão. Um período onde eles estavam debaixo de um jugo por conta da desobediência. Alguns nomes, como eu disse, ficaram conhecidos de forma célebre. Qualquer criança na escola dominical vai ouvir contar a história de Sansão. Qualquer criança na escola dominical vai ouvir contar a história de Gideão. Mas dentre tantos, também há alguns que têm somente registrado um versículo. Essa é a história de Sangar. Não se fala mais nada sobre Sangar, mas fala que ele fez a diferença. Todos nós podemos fazer algo para mudar
e fazer a diferença. O texto diz que depois dele, depois daquele que veio antes, Deus levanta um homem chamado Sangar. Num período de opressão, num período de luta, num período de dificuldade, Deus levanta esse homem para livrar o povo. E algumas coisas, por mais incrível que pareça, podem ser extraídas desse único versículo. É por isso que eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é preciosa e profunda em cada sílaba, em cada vírgula, em cada letra. Se você mergulha na palavra, buscando a revelação do Espírito, você vai descobrir riquezas preciosíssimas em versículos, por vezes, ignorados. Passamos retos assim e batidos em muitos textos que podem mudar a nossa história. Talvez esse seja o caso desse versículo. Algumas coisas nós podemos extrair da história desse homem. A primeira delas é de que para mudar a realidade e para servir a Deus, ele começou onde ele estava. Eu queria que você, antes de mais nada, pudesse anotar isso em algum lugar. Para mudar a realidade, você precisa começar onde você está. Deus sempre começa a nos usar num lugar definido. Tem muita gente que projeta um lugar ideal e nunca faz nada. O dia que eu estiver ali, o dia que eu mudar para aquela cidade, o dia que eu conseguir um emprego naquele lugar, um dia em que eu formar uma família, e o tempo vai passando, e o lugar ideal não chega, e você projeta o lugar ideal sempre no futuro. E o seu presente sempre é um presente inefetivo. Você não faz nada. Está sempre assim, quando a situação melhorar, quando a coisa mudar, e quando eu estiver no lugar certo. A primeira coisa que eu aprendo sobre Sangar é que você pode fazer a diferença no lugar onde você está. Deus quer te usar para fazer a diferença onde você está. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, nessa igreja, Deus te colocou aqui para que você faça a diferença. Diga amém, por favor. Deus te colocou aqui. Você pode fazer a diferença onde você está. As grandes oportunidades sempre vão surgir com portas pequenas. Tem muita gente que fica esperando a grande oportunidade, quando você se esquece de que tudo que hoje é grande começou pequeno. Tudo. Me lembro dos primeiros dias dessa igreja, me lembro dos primeiros dias do meu ministério. Lembro dos primeiros dias dessa denominação no país. Dia desses eu estava tendo a oportunidade de ler, viu, pastor José Luiz, a primeira ata da reunião oficial do primeiro culto da Igreja do Nazareno no Brasil, há 60 anos atrás. 60. 12 pessoas. Dentre as quais, 4 missionários. Dentre os quais, 6 que eram americanos, a família Stegmoller, que foi a porta que Deus usou para trazer a Igreja do Nazareno para o Brasil. Ou seja, de fora só tinha 2. A diferença a gente começa a fazer no lugar onde nós estamos, por mais inexpressível que ele seja. Você pode fazer a diferença em lugares aonde outros desprezam e acham que não vale nada. Talvez o lugar que você tanto despreza, talvez o lugar que você tanto ignora, é o lugar que Deus quer te usar para fazer coisas grandes. Sangar estava num lugar e ele estava onde? No campo. O texto diz que ele feriu com uma guilhada de bois. Isso quer dizer que ele estava tocando gado. Você sabe o que é uma guilhada de bois ou não? A guilhada de bois nada mais é do que um pedaço de madeira, uma vara, com um ferro na ponta, que você usa para tocar o gado. Você dá uma cutucada no gado, dá uma ponta, o gado, e você vai, cutuca o gado. Fazendo coisas comuns da vida. Esquecido, ignorado, talvez, pelas grandes holofotes. Você pode fazer a diferença no lugar que você chama comum. Um lugar onde ninguém está vendo, porque às vezes nós achamos que só vamos fazer a diferença quando ligam as luzes. Agora eu vou brilhar. Não. Normalmente você começa fazendo a diferença quando ninguém vê. É no lugar onde você está.
É nas pequenas coisas. É por isso que a Bíblia nos orienta claramente que nós não podemos ignorar os humildes começos. Dia desses, falando para um grupo de pastores, eu os desafiei a entender de que as maiores mensagens de Jesus não foram pregadas para multidões, foram pregadas para uma pessoa. O versículo que quase todo crente sabe de cor, e se você não sabe, está na hora de decorar. João 3,16. Qual é o versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Você sabe quando é que Jesus disse isso? No meio de uma noite escura, para um homem chamado Nicodemos. Nos pequenos lugares, nas pequenas oportunidades, você pode fazer grandes transformações. Terminamos ontem uma conferência e todo mundo ficou maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Mas eu me lembro quando eu sonhei com a primeira. 4 anos atrás. Doido. Precisa fazer algo. Deus nos deu um espaço deste, eu vejo a necessidade, nós podemos fazer uma conferência para encorajar, para levar as pessoas a entender de que os limites existem para serem superados, que todas as barreiras podem ser quebradas. E a gente começou de uma maneira pequena. No início, a gente orava para fazer inscrição. Ô Senhor, manda um doido fazer inscrição, pelo amor de Deus. Faz inscrição, pelo amor de Deus. A gente ficava torcendo para ter inscrições suficientes, para não dar prejuízo. Lembra-se, pastor Daniel Antônio? Era desespero, suava frio, dava úlcera, gastrite. E dizendo, Deus do céu, meu Deus, tem inscrição, vamos orar, nós precisamos de mais inscrição, nós precisamos de mais inscrição. Na última agora, 40 dias depois, esgotou. Tudo que se manifesta de uma maneira expressiva, começa de forma pequena. Não ignore o lugar onde Deus te colocou, é lá que você vai começar a fazer a diferença. Tem gente que fica maldizendo o lugar onde está. Eu estou aqui tocando boi, estou aqui no pasto, estou aqui nessa situação fétida, horrível, ignorado. Sangar faz a diferença onde ele estava. Você sabe o que eu tenho aprendido com a vida? De que aquele que se considera grande demais para fazer coisas pequenas, sempre será pequeno demais para fazer coisas grandes. Eu vou repetir para você captar a minha mensagem. Todo aquele que se considera grande demais para fazer coisas pequenas, sempre será pequeno demais para fazer coisas grandes. Jesus se despiu da sua glória. O nosso modelo é Cristo, ele nasce numa manjedoura. Quem imaginou que o Filho de Deus nasceria num estábulo? Todas as profecias, todo o universo, tudo apontava para uma cidade, Belém, pequena demais. Mas foi lá que nasceu o Salvador. Nos pequenos lugares, nos lugares desprezados, nos lugares esquecidos. Tem gente que está perdendo a oportunidade de fazer a diferença no lugar onde Deus te colocou. É na sua escola, é no seu trabalho, é nessa família, porque tem gente que diz assim, que família é essa que Deus me colocou, Jeová? Eu não estou entendendo, só tem maluco, o que é isso? O que o Senhor me fez? Meu pai! Pois é, Deus te colocou lá para fazer a diferença. Ah, pastor, a minha família só tem gente que não ama Deus, só tem gente que é longe da palavra, tem de tudo, tem macumbeiro, tem... É lá que Deus te quer. É nesse ambiente contrário, no meio de um cenário desfavorável, que sangar faz a diferença. Quem sempre fica esperando a condição ideal, nunca faz nada. Ah, o dia que são os especialistas em desculpa. Não, é porque aqui não dava, não me ofereceram condições ideais, não me deram a oportunidade necessária, eu não tinha as ferramentas. Todo aquele que faz a diferença abandona a desculpa. Segunda coisa, porque o tempo está indo embora.
Para fazer a diferença, você precisa aprender a usar o que Deus colocou na sua mão. Se você parar para pensar, Sangar não tinha nenhum instrumento de guerra. A Bíblia diz que ele feriu 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi. Ele não tinha uma submetralhadora. Ele não estava com um tanque de guerra. Ele não estava todo ele munido com o mais alto aparato bélico que era disponível na ocasião. Não tinha um capacete, não tinha um escudo, não tinha uma couraça, não tinha uma espada, não tinha uma lança. Mas ele aprendeu que pode fazer diferença com aquilo que Deus colocou na sua mão. Você pode fazer diferença com o que Deus colocou na sua mão. Quando Deus chama Moisés, ele vai e responde como a maioria de nós responde quando Deus nos chama, com desculpas. Quem sou eu? Eu nem falar sei direito. Eu não tenho nada. E Deus pergunta para ele, o que é que você tem na mão? Ele diz, eu não tenho nada, só tenho uma vara. Eu falei, pois é, joga ela no chão. Virou uma serpente. Pega de novo, virou uma vara. Levanta ela, o mar vai abrir. Toca no rio, vai se transformar em sangue. Deus usa sempre o que você tem. Davi tinha 5 pedras e uma funda. E marcou o seu nome na história, fazendo a diferença com aquilo que ele tinha. Pare de falar que o dia que eu tiver. Você já viu gente dizendo assim? O dia que eu tiver. O dia que eu tiver. E você sabe quando é que você vai ter? Nunca. Porque Deus nunca vai dar nada maior para aqueles que não sabem usar aquilo que Ele já lhes deu. Use o que você tem. Use o que você tem. Deus sempre vai desafiar você a usar o que tem. Era uma agulhada de boi, você já imaginou? Lutar com 600 homens com um instrumento usado para tocar gado. Ah, meu irmão, ele deveria ficar com aquele negócio assim, um espadachim. Você pode usar aquilo que você tem, Deus colocou na sua mão com criatividade. Deus colocou coisas nas suas mãos. Eu fico vendo pessoas, e eu gosto da criatividade, porque o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Precisa. O brasileiro, ele é o campeão de criatividade no mundo. Dizem aí de que as pesquisas afirmam de que nesses prêmios de marketing, criatividade, propaganda, o brasileiro sempre desponta. Porque o brasileiro pega ideia com qualquer coisa. Ele, você pega uns vídeos que você recebe por aí, umas postagens. O brasileiro tem umas ideias malucas. Por que não usar isso de uma forma poderosa para ministrar o Evangelho? Para fazer a diferença. Tem gente que diz assim, eu não tenho nada. Você não pode se esquecer do que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 7. Ele diz, a graça foi concedida a cada um de nós. Todo mundo tem aqui uma coisa que Deus colocou na sua mão, que você pode usar para fazer a diferença. Ah, eu não tenho nada. Mentira, você tem. Você tem. Deus nunca criou alguém inútil. Você é útil para algo. Deus distribuiu dons e talentos no meio do povo, da igreja. A gente falava aqui dos pastores, meu irmão, pensa num bando de gente, tudo desigual. Cada um tem a sua característica. Cada um tem um talento. Algo que se evidencia mais do que no outro. A beleza ficou comigo, fazer o quê? Fazer o quê? Reclama com o homem lá de cima. Mas cada um tem algo. Cada um tem algo. É por isso que, usando os instrumentos que Deus nos deu, nós fazemos algo para servir melhor a igreja. Eu disse a eles recentemente de que esse ministério, essa igreja, só é possível, não é pela minha capacidade, é pela capacidade comum de todos. Cada um de nós, usando o que tem. Não adianta eu querer ser eles, não adianta eles quererem ser eu também. Todos nós temos algo aqui, você tem algo. Ninguém nasce vazio. Deus deposita
algo dentro de nós. Você pega aquele menino Neymar, joga mais ou menos bola. O menino ficou 3 meses parado, perna para cima, engessado. Todo mundo malhando o menino. Isso aí vai dar nada. Isso aí vai amarelar na Copa. Isso aí volta no primeiro jogo. Não saía gol de jeito nenhum. Joga a bola no menino. Corta para cá, tum, gol. Abraço. Nasceu. Deus deu algo para ele. Todo mundo aqui tem alguma coisa. Você precisa usar o que tem para fazer a diferença. Sangar tinha o quê? Uma guilhada de bois. Era bom se tivesse uma espada? Era, mas não tinha. Porque tem gente dizendo assim, era bom se tivesse, mas não tem. Mano, se não tem, vai com o que não tem. Qual que é o velho ditado? Não tem cão? Com gato. E se não tiver gato? Rato. E se não tiver rato? Sei lá. Mas caça. Faz alguma coisa. Use o que você tem para fazer a diferença. O milagre que Deus quer fazer na sua vida, como fez na vida de Sangar, está baseado naquilo que Ele já te entregou. Tudo que você precisa para vencer, para conquistar, para abençoar, Deus já depositou na sua vida. Para de ficar olhando para fora, para de ficar olhando para o que você não tem, comece a valorizar aquilo que você já tem. A única coisa que Sangar tinha era um aguilhão de bois na mão. Ele usou aquilo para marcar o seu nome na história. Eu posso afirmar categoricamente de que muitos no seu tempo estavam vivendo a mesma realidade, mas não fizeram nada no lugar onde estavam, porque não usaram aquilo que eles tinham nas mãos. Sangar entrou nas Escrituras Sagradas, no último versículo do capítulo 3 do livro dos Juízes, porque ele ousou usar aquilo que ele tinha. Aquilo que talvez pareça insignificante para você hoje, é exatamente aquilo que Deus quer usar para te surpreender. Você já imaginou a história que começou a correr? Você viu o que aconteceu? O que? Porque se soltar curiosidade no meio de curioso, espalha. Conta. Rapaz, você não está sabendo da última. 600 homens filisteus entraram no campo de Sangar. Ele estava cuidando dos bois. E aí? E aí, companheiro? O homem catou o aguilhão. Se eu te contar, você não vai acreditar. O que foi? O homem começou a dar aguilhada. E caía 1, caía 2, caía 3, caía 4. E de repente, quando se viu 600. Agora olha que coisa interessante. A história não termina com 600 filisteus. A história termina dizendo que ele também libertou Israel. Quando você começa a ser usado no lugar onde você está, usando as coisas que você tem, Deus te leva a fazer coisas ainda maiores. Agora você tem que acreditar. Tem gente que só fica na autocomiseração. Terceiro lugar para a gente terminar. Que horas são? Vixe. Faça o que você pode. Primeiro, faça tudo o que você puder no lugar onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode. O que ele podia fazer? Ele podia fazer o que ele podia fazer. Tem coisa que a gente não pode fazer. Mas você sabe qual é o problema? A gente reclama, não é daquilo que a gente não pode fazer. A gente reclama daquilo que a gente pode fazer. O que ele podia fazer? Era enfrentar a situação. A minha realidade é essa, o lugar que eu estou é esse, a ferramenta que eu tenho é essa, e eu vou fazer o que eu posso. Um dos maiores exemplos de usar e fazer aquilo que se pode é a mulher com fluxo de sangue, que tem a sua narrativa no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Ela usou tudo que ela tinha, todos os recursos que ela tinha, ela não conseguia fazer nada, ela rompe a multidão, ela toca em Jesus e muda a sua história. Ela fez o quê? Ela fez o que ela... Você tem que fazer tudo que você pode para salvar seu casamento. É o que você pode. Para de fazer
cobrar o que o outro deve fazer. Faça o que você pode. Faça o que você pode para melhorar a sua vida. Pode colocar e terceirizar a responsabilidade. É por causa do outro, mas também a minha situação, é a família de onde eu vim. Faça a sua parte. Sangar fez a sua parte. Ele fez o que podia. Faça a sua parte. Deus nunca vai falhar com a dele. Ele fez aquilo que ele podia. O que é que nós podemos fazer todos os dias? Primeiro, orar. Todo mundo aqui pode orar. Todo mundo aqui pode orar. Não, eu não posso orar. Quem falou? Todo mundo pode orar. Se tem algo aqui que é democrático, é a oração. Deus ouve a oração de todo mundo aqui. Todo mundo. Você pode orar. Você não precisa... Teve uma pessoa... Eu me lembro disso aqui, algum tempo atrás. Eu era pastor aqui na Ebenezer. Início de igreja, muita gente chegando, novos na fé, e ainda não sabiam articular publicamente a sua oração. E eu pedi para uma pessoa orar. Ele disse assim para mim: pastor, eu não sei orar. Eu falei: como é que o senhor fala com Deus? Eu falei: eu falo do meu jeito. Eu falei: pois é, isso aí. Da maneira como o senhor fala com Deus, o senhor fala no microfone agora. O senhor só vai amplificar. E ele orou. E a oração dele é boa, viu? Oração boa. Todo mundo aqui pode orar. Você pode fazer alguma coisa para melhorar. Faça o que você pode. Comece a orar. Para de reclamar, ora mais. Para de procurar culpado, ora mais. Ore, todo mundo aqui pode orar. Segunda coisa que todo mundo aqui pode fazer é manter o foco. Foco, foco. Você sabe o que o inimigo tem especialidade em fazer? Nos distrair. Se ele te distrair, ele te derruba. Porque quando nos distraímos, nós entramos em rota de colisão. Eu estava na terça-feira, eu acho que foi. Eu estava vindo com o pastor Daniel Antônio aqui para a igreja, ele dirigindo, só Jesus para ajudar. Na frente, eu estava no carro atrás, não sei onde a gente tinha ido, acho que ele tinha me ajudar a pegar o carro, estava no carro na frente. E eu estava vindo atrás, aqui na rua da igreja. Eu vindo atrás, de repente, eu vejo ele desviar, é um cara doido. Uau! Por pouco. Chegamos aqui na rua da igreja, chegamos aqui na igreja, falei: o que é isso, meu irmão, está maluco? Ele falou: você não viu? Eu falei: não vi. O cara estava no celular. Não viu o cruzamento. Quase me acertou no meio. Distração. Você sabia que hoje o índice de acidente de trânsito aumentou por causa... Todo mundo aqui dirige. Não vou perguntar quem faz isso para não te expor. No celular. Distrações. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses: uma coisa eu faço. Mantenha o foco. Estabeleça a prioridade da sua vida. Servir a Deus, amar a sua família, abençoar a igreja, abençoar pessoas. Mantenha o foco. O diabo é especialista em tirar você do foco. A carta aos Hebreus diz que nós precisamos manter os nossos olhos fitos no Senhor. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Lembre-se da história de Neemias, quando ele começa o processo de restauração dos muros e das portas queimadas da cidade de Jerusalém. O diabo usa 2 agentes para distraí-lo, Sambalate e Tobias. Desce do muro, vem cá para a gente conversar. Distração. O que Neemias faz? Não desço. Estou numa grande obra. Não posso sair daqui. Não vou distrair. Vou para frente. Faça a sua parte. Todas as vezes que nós fazemos a nossa parte, algo acontece. Sangar deixou seu nome na história. Você pode deixar o seu na história de alguém. Você pode fazer a diferença quando você agora começar a fazer algo no lugar onde você está, usando o que você tem. Deus vai te abençoar. Deus te trouxe aqui hoje à noite porque você está cheio de desculpa. Porque isso foi lá, isso foi aqui. Olha a situação ideal. E você fica sempre idealizando um futuro maravilhoso. É igual aquele pessoal, você pergunta para o brasileiro: e aí, o que vai acontecer? O dia que eu ganhar na loteria.
O dia que eu ganhar na Mega Sena acumulada. O dia. Mas o que você está fazendo para mudar o seu dia hoje? Os grandes gurus da liderança usam uma expressão quase que de forma rotineira. Ele dizendo, se você trabalhar todo dia, se você se esforçar todo dia, se você fizer a sua parte todo dia, cuidado. Alguém algum dia vai dizer que você teve sorte. É dia após dia. Não é diferente na vida cristã. A intimidade do Senhor é para aqueles que a buscam. Conhecer a Cristo é um desejo contínuo e diário. A transformação do velho homem para o novo homem é uma exposição contínua. Tem que manter o foco. Ninguém se torna um crente maduro simplesmente por ficar pendurado no cacho. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa fazer o que tem. Aonde você está. E Deus vai te abençoar. Você crê nessa palavra? Você está disposto a colocar em prática? Você está disposto a fazer a diferença onde você está, com aquilo que você tem, fazendo aquilo que você pode, para a glória de Deus?